Você se orgulha por aguentar, por não cobrar, por amar calada, por esperar, compreender e insistir, por dizer que tudo bem quando não está. Mas no fundo, você sabe, isso não é equilíbrio, não é amor saudável. É só você tentando manter viva uma relação que só respira por sua causa. Você está ali, inteira. E ele está quando quer, quando lembra, quando convém. Mas você não desiste, porque acredita que o amor vence tudo, porque acredita que é só uma fase, porque no fundo tem medo de encarar o que já sabe. Você não ama demais, você só está amando por dois e chamando isso de maturidade. Só que amar por dois não é virtude, é sobrecarga emocional, é silêncio disfarçado de força. É você tentando fazer caber um sentimento que só você carrega e talvez nem perceba. Mas você repete frases todos os dias que denunciam esse desequilíbrio. Frases que tentam proteger o outro, mas que machucam você. Neste vídeo, você vai ouvir 5 frases que parecem inofensivas, mas que escondem a verdade de alguém que está se perdendo aos poucos, tentando sustentar um amor unilateral. E no final, talvez você descubra que o problema nunca foi sentir demais, foi insistir demais onde não havia troca. Você não está carente, você está se doando inteira para alguém que não quer mais que metade. Você repete essa frase como quem se defende, como quem tenta justificar a ausência com poesia. Você diz que ele tem o jeito dele, que não é de falar muito, que não sabe demonstrar, e com isso vai aceitando cada vez menos, como se fosse amor. Ele não pergunta sobre o seu dia. Você diz que ele é introspectivo. Ele nunca posta uma foto com você. Você diz que ele é discreto. Ele some por dias. E você diz que ele é só um pouco desligado. Mas quando foi que isso passou a ser suficiente? Você tem transformado falta de afeto em estilo, falta de cuidado em jeito diferente de amar, falta de presença em liberdade emocional. Você se adapta, se molda, se convence, e o que machuca vai sendo disfarçado com compreensão forçada. A verdade é que, se você precisa explicar tanto o que ele sente, é porque ele não está dizendo nada. E se o amor dele exige tanto esforço para ser entendido, talvez ele nem exista da forma que você imagina. Essa frase, ele demonstra do jeito dele. É o retrato de alguém que está tentando sustentar sozinha uma relação que já virou peso. Você ama por dois, sente por dois, justifica por dois. E ele segue inteiro, indiferente, intocado. Mas você vai se partindo aos poucos. E chama isso de maturidade emocional. Só que amor que precisa ser traduzido o tempo todo não é amor, é ausência com legenda. E se você tem que se convencer de que está sendo amada, então talvez não esteja. Você olha a tela, uma mensagem curta, fria, sem nenhum afeto. Talvez um oi, um emoji, um tô ocupado. E ainda assim, você respira aliviada. Pelo menos ele respondeu. Essa frase se repete na sua mente como um consolo, como se qualquer contato vindo dele fosse suficiente. Como se a resposta morna apagasse dias de ausência. Mas será que esse pelo menos é realmente amor? Você aprendeu a comemorar o mínimo, a transformar indiferença em cuidado, a fingir que uma resposta automática significa presença. Só que o amor não deveria ser tão raso. Não deveria te deixar esperando por algo que nunca vem inteiro. Quando foi que você passou a achar normal vibrar por uma resposta apática? Quando foi que seu coração aprendeu a se contentar com migalhas? Você não está feliz porque ele respondeu. Está aliviada por ele não ter te ignorado completamente. Mas isso não é vínculo, é sobrevivência emocional. E o mais cruel disso tudo
É que quanto menos ele entrega, mais você tenta interpretar, mais você fantasia, mais você justifica. Você cria desculpas para não encarar o vazio, para não admitir que esse contato é frio, distante, mecânico. Essa frase, pelo menos ele respondeu, é a marca de quem está tentando manter viva uma relação sozinha, de quem aceita pouco para não perder tudo. Mas quem ama de verdade responde com vontade, com interesse, com presença. Quem se importa não aparece só quando é conveniente. Você não está carente. Você só está se apegando ao que sobrou, porque esqueceu como é ser amada com intensidade, com constância, com verdade. E o que vem depois desse pelo menos nunca será o suficiente para quem ama por inteiro. Você repete essa frase como quem implora por mais prazo, como quem tenta segurar a ponta do afeto antes que ele escorra pelos dedos. Você diz que ele só precisa de tempo, que está confuso, que tem traumas, que não sabe lidar com sentimentos. E mais uma vez, o peso da espera recai só sobre você. Você justifica os silêncios, os atrasos, os sumiços. Você espera o dia em que ele finalmente vai estar pronto. Pronto para te ouvir, para te escolher, para te amar. Mas e você? Quanto tempo mais vai continuar parada, esperando alguém que só corre quando você ameaça ir embora? Dizer que ele só precisa de tempo é ignorar o quanto você já cedeu, o quanto você já perdoou, o quanto você já se anulou em nome de um amor que só existe quando você insiste. Homens prontos não surgem depois de longas esperas. Eles aparecem quando estão dispostos, quando sentem, quando querem ficar. O problema não é o tempo, é a ausência de vontade real. É a falta de reciprocidade que você tenta camuflar com paciência. Essa frase, ele só precisa de tempo, tem adiado sua vida, tem congelado sua autoestima, tem feito você aceitar uma eternidade de talvez, enquanto sua alma implora por um agora. Você está se moldando a alguém que não quer ser tocado e está chamando isso de respeito, mas respeito de verdade não pede que você se silencie, não exige que você adie sua felicidade indefinidamente. Você não está carente, você só está esperando demais de quem nunca planejou chegar. E quanto mais tempo você der, mais ele vai se afastar do compromisso e mais você vai se afastar de si. Essa frase costuma vir baixinho, depois de uma discussão, depois de mais uma ausência, depois de um gesto frio que você tentou entender e engoliu calada. Você diz que sente demais, que se importa demais, que ama demais, como se o excesso fosse o erro, como se a intensidade do seu coração fosse o motivo pelo qual tudo desanda. Mas será mesmo que sentir demais é o problema? Ou será que o problema é amar alguém que sente de menos? Você aprendeu a acreditar que o seu afeto é exagerado, que sua necessidade de carinho é carência, que sua vontade de ser prioridade é egoísmo, mas não é. Você não sente demais, você sente com verdade e está tentando fazer isso funcionar com alguém que só se aproxima quando convém e desaparece quando você mais precisa. Essa frase, "o problema sou eu que sinto demais", nasce de tanto ouvir que você é difícil, complicada, intensa demais, que tudo seria mais leve se você não fosse tão sensível. Mas a verdade é outra. O problema nunca foi a sua sensibilidade. Foi quem não soube lidar com a profundidade que você carrega. Sentir demais só é um peso quando você entrega isso a quem não quer segurar.
Só é dor quando você precisa se reduzir para caber em espaços rasos. Você não está carente, você está tentando proteger a própria essência, num lugar onde ser você nunca foi suficiente. E se o amor exige que você sinta menos para continuar, então talvez esse amor nunca tenha sido para você. Você acorda todos os dias tentando ser suficiente, mais leve, mais paciente, mais compreensiva. Você dá o melhor de si, mesmo quando não recebe nem o mínimo. Você muda o jeito de falar, evita assuntos, controla reações, aprende a se calar para não afastar. Tudo isso acreditando que, se você for ainda mais incrível, ele finalmente vai perceber o seu valor. E é aí que mora o engano, porque amor verdadeiro não exige performance, não exige esforço extremo para ser reconhecido. Amor que é recíproco vem naturalmente, flui, respeita, retorna. Você tem carregado sozinha a responsabilidade de fazer a relação dar certo, como se o fracasso estivesse nas suas mãos e não na indiferença dele. Essa frase, "se eu me esforçar mais, ele muda", é uma armadilha silenciosa. É o roteiro que mantém você presa num ciclo de esperança que só se renova quando ele volta com migalhas. Mas ele não muda, porque não vê problema no que entrega. Porque sabe que, mesmo sem esforço, você continua ali. E você, aos poucos, vai se desgastando, vai se afastando de si, vai deixando de lado seus limites, sua paz, seus valores, em nome de alguém que sequer nota o quanto você está lutando. Você não está carente, você está esgotada de tentar ser suficiente para alguém que nunca quis aprender a te amar direito. E se todo o seu esforço não trouxe o mínimo de mudança, talvez não seja falta de esforço. Talvez seja excesso de insistência onde já não há reciprocidade. Quem quer ficar, constrói junto. Quem ama, cuida. Quem sente, transforma. Se só você está tentando, então você está amando por dois. Você chegou até aqui, leu cada frase, se reconheceu em cada silêncio e talvez agora entenda o quanto você se doou em excesso para quem te entregou o mínimo. Você não é carente, você é generosa, você é intensa. Você apenas tentou construir sozinha um vínculo que só existe quando você insiste. Essas frases, repetidas todos os dias como mantras de resistência, na verdade eram pedidos de socorro disfarçados. Tentativas de fazer dar certo aquilo que só machuca, mas que você ainda chamava de amor. Você merece reciprocidade, merece presença, merece alguém que fique sem que você tenha que implorar, alguém que não te faça se encolher para caber. Talvez seja a hora de parar de justificar ausências e começar a se ouvir, porque no fundo, sua intuição sempre soube. Só faltava coragem para aceitar o que o coração já dizia. E se você sentiu isso aqui dentro, se alguma frase te despertou, ou se você simplesmente cansou de amar por dois, deixa um sinal nos comentários. Escreve, "Eu volto para mim", sem explicação, sem justificativa, só isso. E se quiser continuar esse caminho de volta para si mesma, se inscreve no canal e curta este vídeo. Aqui é um espaço de verdade, de despertar e de cura. Você não está sozinha e nunca mais vai precisar aceitar menos do que merece.